Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Charles Whitman, o implacável bilionário nova-iorquino, sentiu inicialmente uma estranha tontura. O mundo ao seu redor parecia irreal, indistinto, como uma pintura contemplada por muito tempo. Então, lentamente ele percebeu. Não estava mais em sua vasta cobertura, cercado pelo brilho dos troféus e obras de arte que acumulara ao longo da vida. Não, ele estava em outro lugar. Uma voz suave mas trêmula o atraiu. Era a de Evelyn, sua esposa, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele não conseguia vê-la, mas sentia sua presença. Suas palavras eram gentis, quase compassivas, mas seu tom escondia algo. Então, outra risada se elevou, abafada, zombeteira, a de um homem, David Mallory. O nome ressoou como um trovão na alma de Charles. Seu advogado. Seu amigo. E agora, seu rival. Charles percebeu com horror que estava testemunhando seu próprio funeral. Uma dor surda o invadiu. Ele ouvia cada palavra, cada sussurro, cada soluço falso, mas não podia fazer nada. Estava invisível, impotente, condenado a observar a dura verdade que sempre se recusará a ver. Convidados passavam, deixando flores e condolências, alguns com lágrimas genuínas nos olhos, outros sorrindo com uma hipocrisia que ele reconhecia muito bem. Mas Charles só ouvia Evelyn e David. Sua cumplicidade, sua audácia em trair, sua arrogância. Era algo que ele jamais desejaria ver. Pela primeira vez na vida, riqueza e poder eram inúteis. Seus negócios, seus iates, suas vilas, suas contas bancárias, tudo isso agora era inútil diante da injustiça e da traição. E enquanto um silêncio pesado se abatia sobre a sala, Charles sentiu uma raiva opaca e avassaladora se misturar à sua dor. Mas por trás dessa raiva ele também começou a sentir algo mais, clareza. A verdade. E talvez, a possibilidade de finalmente entender o que havia sido realmente importante em sua vida. Ele ainda não sabia, mas aquele dia marcou o início de uma jornada interior mais aterrorizante e reveladora do que qualquer coisa que ele já havia vivenciado na Terra. Charles Whitman ainda flutuava naquela luz irreal, incapaz de se mover, mas perfeitamente consciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Ele ouvia cada passo, cada respiração, cada sussurro. E acima de tudo, ele ouvia Evelyn. Meu Deus, não sei como vou conseguir viver sem ele, ela soluçou com a voz embargada, mas trêmula de uma emoção que ele sabia ser falsa. Então, uma risada abafada soou atrás dela. Charles sentiu o coração afundar. Era David Mallory, o jovem e carismático advogado que ele mesmo havia recomendado para cuidar de alguns dos negócios de sua empresa. Evelyn, pare de chorar, você sabe muito bem que não vale a pena. David murmurou enquanto se aproximava, sua mão deslizando quase imperceptivelmente sobre o ombro da mulher. Charles conseguia visualizar a cena se desenrolando em sua mente como um filme. Evelyn se virou para David, seu olhar brilhando com uma mistura de medo fingido e prazer culposo. Eu não sei. Sinto como se tudo estivesse desmoronando. Ela respondeu, mas sua voz tremia de excitação mal contida. Cada palavra, cada entonação, perfurava Charles como uma adaga invisível. Seu império, sua vida, tudo parecia ruir em um instante. Ele passara décadas construindo sua fortuna, impondo sua vontade, manipulando os outros para conseguir o que queria. E agora estava impotente diante da traição daquela que mais amava, ou pensava amar. Um silêncio se seguiu, tempo suficiente para Charles sentir a pontada da humilhação. Ele percebeu que sua ausência física revelava toda a verdade. As máscaras haviam caído. Os sorrisos hipócritas dos convidados, as falsas condolências, tudo foi revelado. Ele ouviu David sussurrar para Evelyn. Não se preocupe, você não sentirá a falta dele por muito tempo. Tudo que ele tem será nosso em breve. Charles sentiu uma mistura de raiva, dor e descrença tomar conta dele. Queria gritar, intervir, fazê-los pagar por sua audácia, mas não podia fazer nada. Estava reduzido a um espectador. Pela primeira vez, ele entendeu que riqueza e poder eram inúteis diante da traição. E naquele silêncio pesado, ele sabia que naquela noite, sua vida e seus erros seriam revelados de maneiras que ele jamais imaginou. À medida que a cerimônia avançava, Charles ainda flutuava naquele mundo estranho, invisível, mas plenamente consciente. Cada gargalhada, cada sussurro ressoava dentro dele como um eco doloroso. Mas em vez de se concentrar apenas na traição de Evelyn e David, uma enxurrada de memórias começou a fluir por sua mente. Ele se viu novamente jovem e ambicioso, chegando a Wall Street com nada além de determinação. Lembrou-se das longas noites de trabalho, dos contratos conquistados, dos inimigos esmagados e, acima de tudo, do preço que pagará: amor, amizade, confiança.
Cada sucesso vinha acompanhado de um sacrifício. Cada sorriso conquistado escondia uma manipulação. Então vieram as imagens de seus relacionamentos fracassados. Mulheres que ele seduzira em busca de poder e beleza, apenas para abandonar sem dizer uma palavra. Seus amigos traídos, seus associados esmagados por sua sede de controle. Seu império vasto e brilhante, assentava sobre uma base de solidão e mentiras. Charles percebeu com horror que toda a sua vida, que ele considerava um triunfo, não passará de uma série de conquistas superficiais. E agora ele estava testemunhando a traição suprema. Evelyn e David, aqueles que ele acreditava serem leais, riam dele, planejando seu legado sem o menor pudor. Seu olhar interior pousou em Evelyn, que sorria para David com uma cumplicidade que ele sempre se recusará a ver. Cada movimento, cada inflexão de suas vozes, mostrava-lhe o quão cego ele fora. E quanto mais os observava, mais compreendia que riqueza e poder nunca lhe ensinaram a coisa mais importante: reconhecer aqueles que o amavam de verdade e discernir os hipócritas. Uma raiva surda cresceu dentro dele, mas não era apenas a raiva de um homem traído. Era a dor de uma alma que finalmente entendeu seus erros. Pela primeira vez, Charles sentiu que a verdade, por mais cruel que fosse, era uma lição. E que mesmo na morte, ele teria que aprender a encarar essa verdade. Ao contemplar a cena com uma clareza renovada, ele soube que aquilo era apenas o começo. A cerimônia não era simplesmente uma despedida. Era um espelho que refletia tudo o que ele havia fugido na vida. E em meio à traição e às mentiras, uma pergunta queimava em sua mente. Como ele poderia consertar, ou pelo menos entender, o que havia sido quebrado antes que fosse tarde demais? Charles ainda flutuava naquele mundo irreal, invisível, mas atento a cada detalhe. As flores, os caixões, as lágrimas simuladas. Tudo parecia estranhamente vazio. O que o obcecava agora eram os sussurros que circulavam ao seu redor. Primeiro, ele ouviu as vozes de colegas e associados, trocando banalidades que pareciam sinceras para outros, mas que soavam como facadas para Charles. Eu nunca gostei muito de Charles, sempre arrogante, sempre seguro de si. Um convidado sussurrou baixo, mas alto o suficiente para Charles ouvir. Outro acrescentou, quase rindo. Sim, e seu famoso tino para os negócios? Muitos truques sujos para chegar onde está. Charles sentiu o coração apertar. Pessoas que ele considerava leais, pessoas que ele considerava admiradas, o julgavam cruel e francamente após sua morte. Sua reputação, que ele havia construído ao longo de décadas, estava se mostrando frágil, superficial e, para muitos, detestável. Então, ele ouviu comentários mais pessoais. Alguns convidados zombavam abertamente de sua riqueza, seus excessos, sua obsessão por controle. Outros, mais íntimos, relembravam momentos em que ele havia destruído amigos ou parceiros por lucro. Cada palavra era uma ferroada invisível, e Charles percebeu que havia sido cercado de fingimento durante toda a vida. Mas o que mais lhe partiu o coração foi ouvir Evelyn e David sussurrando um para o outro num canto, com sorrisos satisfeitos. Charles finalmente entendeu que nunca vira o que deveria ter visto: a cumplicidade deles, a audácia deles, a disposição de manipulá-lo antes mesmo de sua morte. Sabe, tudo vai ser mais fácil agora, David disse para Evelyn, sua voz cheia de confiança e travessura. Sim, ele nunca vai suspeitar de nada. Ela respondeu com um sorriso cruel. Naquele momento, Charles sentiu a extensão de sua solidão e cegueira. Sua vida havia sido uma sucessão de sucessos materiais, mas desprovida de conexões humanas reais. Ele compreendeu que, apesar de toda a sua riqueza, nunca fora capaz de distinguir o amor verdadeiro da bajulação egoísta. E nessa mistura de raiva e tristeza, um pensamento começou a germinar em sua mente: se a riqueza não lhe servia mais para nada, então talvez ele ainda pudesse entender algo mais profundo: o verdadeiro valor dos relacionamentos humanos e o preço das traições que ele havia ignorado. Charles permaneceu invisível, mas sua atenção estava voltada para Evelyn e David. Seus sussurros, antes sutis, tornaram-se mais explícitos. Cada palavra ressoava como uma martelada em sua mente. Sabe, eu não lamento Charles por amor, confidenciou Evelyn a David com a voz baixa, mas cheia de duplicidade. Charles sentiu o sangue gelar. Cada sílaba dilacerava a imagem que ele tinha dela, do casamento deles. David sorriu, uma mistura de satisfação e arrogância. Eu sei, mas tenha cuidado. Mesmo mortos, alguns homens podem surpreender. Evelyn deu de ombros com uma risada leve, quase zombeteira. Não importa, ele nunca verá nada. Tudo que ele possui será nosso em breve. Charles sentiu uma dor incômoda invadir cada fibra do seu ser. Passará a vida protegendo sua fortuna, controlando seus negócios, e agora, quando não podia fazer mais nada,
Descobriu que a mulher que amava estava conspirando com seu advogado para roubá-lo. Ele se lembrou de todas as vezes em que achou que reconhecia a sinceridade nos olhos dela, de todas as vezes em que achou que o casamento deles era sólido. Tudo não passará de uma ilusão. Ele fora cego e agora estava pagando o preço por sua ignorância. Charles tentou gritar, silenciá-los, fazê-los sentir sua presença, mas era impotente. Suas mãos não podiam tocar, sua voz não alcançava. Apenas sua consciência estava desperta, forçada a testemunhar a mais cruel traição de sua vida. No entanto, apesar da dor, um vislumbre de clareza emergiu. Embora Evelyn e David achassem tudo simples, não entendiam o homem que haviam subestimado. Charles sabia que mesmo na vida após a morte, a verdade acabaria vindo à tona. E começou a elaborar um plano, não para puni-los à força, mas para compreender, observar e talvez guiar o que restava de sua vida e legado. Enquanto Evelyn e David riam baixinho de seu futuro triunfo, Charles sentiu uma raiva fria e determinada crescer dentro de si. Não se tratava apenas da traição de um casamento, era o despertar brutal para a verdade de toda a sua vida. E essa revelação mudaria sua percepção de tudo o que ele pensava controlar. A cerimônia continuou, e Charles continuou a flutuar, invisível e impotente. Mas sua atenção agora estava inteiramente voltada para David e Evelyn. O jovem advogado, seguro de si e arrogante, nem sequer fingia esconder sua superioridade. Sinceramente, Evelyn, não vou sentir falta dele, disse David com um sorriso cruel. Sabe, ele sempre foi obcecado por dinheiro, nunca por pessoas. Mesmo agora ele não desconfia de nada. Evelyn assentiu, com um sorriso satisfeito nos lábios. Charles sentiu uma sensação de queimação no peito. Como pôde ser tão cego? Passará décadas construindo um império, protegendo sua fortuna, e durante todo esse tempo, aqueles que ele amava o traíram bem debaixo do seu nariz. Mas o pior ainda estava por vir. David inclinou-se quase zombeteiramente na direção de Evelyn e sussurrou. Você se lembra de tudo que ele fez por mim? Se você soubesse como é engraçado ver um homem como ele reduzido a nada. Charles sentiu a humilhação cair sobre ele como uma onda de gelo. Tudo que ele havia controlado na vida, toda a sua autoridade, todo o seu poder. Tudo desmoronava diante dele e não havia nada que pudesse fazer. Ele não passava de um espectador impotente do próprio declínio. Ele olhou para os convidados, alguns dos quais trocaram olhares cúmplices, saboreando a ironia da situação. Os hipócritas e falsos amigos que alegaram respeitá-lo durante toda a vida agora se regozijavam silenciosamente com sua perda. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto parecia destinado a rebaixá-lo ainda mais. Pela primeira vez, Charles compreendeu o quão isolado estivera por sua própria ambição. Seu império material nunca havia construído amizades sinceras ou amor verdadeiro. E naquele momento de traição absoluta, ele sentiu uma profunda solidão, uma dor que dinheiro algum jamais poderia aliviar. E no entanto, em meio a essa humilhação, um pensamento germinou dentro dele. A alma humana, mesmo após a morte, pode observar, compreender e aprender. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez essa lição, por mais cruel que fosse, pudesse permitir que ele visse a verdade e se preparasse para uma derrota final. Mas não da maneira que eles imaginavam. Charles Whitman, apesar de sua raiva e dor, começou a aceitar que a vida, ou o que restava de sua consciência, lhe ensinaria algo que nenhuma quantidade de riqueza poderia. A verdade sobre aqueles que ele amou e aqueles que o traíram. À medida que a cerimônia avançava, Charles ainda flutuava naquele mundo estranho, invisível, mas perfeitamente consciente. A raiva e a dor que o consumiam até então começaram a se transformar em algo mais profundo, uma lucidez amarga. Ele refletiu sobre toda a sua vida, as escolhas que fizera, os sacrifícios que impora aos outros e, acima de tudo, tudo que negligenciara. Negócios, aquisições, contratos. Tudo isso ocupará cada minuto de sua existência, mas para quê? Por uma fortuna que não conseguia nem proteger seu casamento ou garantir a lealdade das pessoas ao seu redor. Charles viu seus relacionamentos passarem pela sua mente, as amizades egoístas, as alianças manipuladas, as promessas quebradas. Lembrou-se de momentos em que poderia ter estendido a mão, oferecido atenção genuína, mas em vez disso, escolheu o controle, o poder e o orgulho. Ele observou Evelyn e David rindo baixinho à parte, e percebeu que a traição não era culpa apenas deles, era um reflexo da sua própria cegueira. Ele acreditava que podia comprar lealdade, comandar o amor e controlar a fidelidade. Era tudo uma ilusão. E então surgiu um pensamento ainda mais doloroso. Ele não conseguia ver aqueles que o amavam de verdade. Sua filha Sofia provavelmente sempre fora sincera. Amigos verdadeiros, funcionários dedicados,
Todos haviam sido eclipsados por sua obsessão por riqueza e prestígio. Charles sentiu uma profunda melancolia, mas também uma estranha libertação. A verdade finalmente estava diante dele, crua e imutável. E se não podia mudar nada no mundo físico, pelo menos podia entendê-lo. Podia aprender com seus erros e enxergar o verdadeiro valor dos relacionamentos humanos, algo que nenhuma riqueza jamais fora capaz de lhe ensinar. Pela primeira vez, ele não pensou em vingança. Pensou em clareza, aceitação, compreensão. Percebeu que aquela cerimônia, aquela traição, aquele espetáculo cruel, tudo aquilo havia se tornado sua lição suprema. E que talvez a verdadeira riqueza residisse na sabedoria adquirida mesmo na morte. Enquanto flutuava perdido em pensamentos, Charles Whitman sentiu uma resolução silenciosa crescer dentro de si, observar, compreender e talvez guiar aqueles que ainda amava, à sua maneira. Mesmo no invisível, ele não era totalmente impotente. Charles ainda pairava entre os convidados, observando cada gesto, cada sorriso, cada palavra. A dor e a lucidez que antes o dominavam haviam se transformado em uma raiva fria, porém controlada. Ele sabia que não podia intervir fisicamente, mas uma ideia brotou nele. Talvez pudesse usar sua consciência para influenciar o que estava acontecendo. Ele concentrou toda a sua atenção em Evelyn e David. Tentou projetar um suspiro, um sussurro, algo que pudesse chamar a atenção deles. Nada aconteceu. Suas palavras permaneceram presas em sua mente, inaudíveis para eles. O desamparo frustrava, mas ele não se deixou levar pelo pânico. Então ele tentou outra coisa. Concentrou-se nas emoções que sentia. Medo, dúvida, culpa. Charles se perguntou se, intensificando seus sentimentos, conseguiria fazer com que Evelyn e David o sentissem mesmo que vagamente. Para sua surpresa, sentiu um arrepio no ar. Evelyn estremeceu ligeiramente, e David ergueu as sobrancelhas, como se algo o tivesse alertado. Charles entendeu que a presença dela, embora sutil, estava começando a afetá-los. Não fisicamente, não pela voz, mas por uma tensão, um sentimento que não conseguiam explicar. Ele sentiu uma onda de satisfação. Não era um confronto direto, mas era um primeiro passo. Mesmo invisível, ele podia observar, influenciar e preparar o terreno para o que ainda precisava entender e realizar. Enquanto os observava, uma mistura de raiva e curiosidade tomou conta dele. Como reagiriam se aquela presença inexplicável se tornasse mais intensa? E mais importante, o que Charles faria com essa nova forma de poder? No silêncio sinistro que o cercava, Charles compreendeu uma verdade fundamental. O controle que acreditava ter sobre o mundo material não era necessário para influenciar as coisas. Mente, consciência, observação e conhecimento íntimo das falhas dos outros podiam ser armas mais poderosas do que dinheiro ou poder. E assim, enquanto Evelyn e David continuavam a rir de seu aparente triunfo, Charles Whitman começou a elaborar um plano silencioso. Ele não podia agir diretamente, mas podia observar, orientar e talvez se preparar para o momento em que a verdade viesse à tona. Enquanto Charles continuava a observar Evelyn e David, sua atenção foi atraída por um movimento silencioso atrás da multidão. Sua filha, Sophia Whitman, permanecia em silêncio ao lado, com os olhos brilhando com lágrimas genuínas. Ao contrário dos outros convidados, ela não estava ali por interesse ou curiosidade. Ela viera por amor e dever filial. Charles sentiu um calor incomum invadir sua mente. Durante anos ele estivera cego aos verdadeiros sentimentos ao seu redor, obcecado por poder e riqueza. E agora, naquele momento em que tudo parecia perdido, Sophia estava lhe mostrando o que era verdadeiramente valioso. Ele observou enquanto ela se aproximava timidamente do caixão, colocava a mão delicadamente sobre ele e sussurrava um papai, repleto de puro afeto. Sem manipulação, sem duplicidade, apenas amor. Charles sentiu um nó se formar no peito. Pela primeira vez desde a morte dela, ele entendeu o que era um verdadeiro vínculo. Evelyn e David não notaram nada. Para eles, Sophie era apenas uma criança frágil, incapaz de compreender a gravidade da situação. Mas Charles, invisível e atento, via tudo. Ele entendia que ela representava uma possibilidade, uma esperança de que seu legado moral, sua sabedoria e as lições aprendidas na morte pudessem sobreviver à traição. Ao olhá-la, um pensamento lhe veio à mente: se a vida fosse um teste de lealdade, Sophie acabará de triunfar onde muitos fracassaram. E mesmo que Charles não conseguisse consertar todos os erros do passado, ele poderia proteger o que era verdadeiro e precioso. Pela primeira vez desde seu despertar para a vida após a morte, Charles sentiu um vislumbre de esperança. A riqueza material não lhe trouxera paz e segurança, mas o amor puro de sua filha lhe mostrará que nem tudo estava perdido.
E quando Sofia lançou um último olhar terno para o caixão, Charles Whitman entendeu que, apesar da traição, ainda havia algo sagrado e inviolável: os laços do coração, que mesmo após a morte permaneciam inalteráveis. Charles ainda flutuava, invisível entre os convidados, mas sua mente agora estava clara e focada. O riso de Evelyn e os murmúrios satisfeitos de David pareciam distantes, quase insignificantes. O que ele vira e sentirá até então moldara uma verdade que ele não podia mais ignorar. Sua vida fora movida por orgulho, riqueza e controle. E ele estava pagando o preço final. Ele pensou em tudo que havia negligenciado: amor verdadeiro, lealdade, compaixão. Percebeu que dinheiro, poder e manipulação haviam criado um espelho de falsas aparências ao seu redor. As traições que presenciava hoje eram simplesmente a consequência lógica dessa vida superficial. Pela primeira vez, Charles compreendeu que o verdadeiro legado não era material. Não eram seus iates, suas propriedades ou suas contas bancárias. Era a verdade, a sabedoria e aqueles com corações puros. Ele pensou em Sofia, cujo amor sincero iluminava aquela cerimônia de falsidade, e sabia que se algo dele sobrevivesse, seria por meio dela, de seus valores e de suas lições. Mas a raiva e a dor não haviam desaparecido. Elas se transformaram em uma resolução silenciosa. Charles Whitman percebeu que não podia mudar o passado, nem punir diretamente Evelyn e David. Mas ele podia observar, compreender e, de sua posição invisível, guiar sutilmente o futuro. Cada gesto, cada palavra, cada escolha dos vivos podia ser influenciada por sua consciência desperta. Ele então decidiu por uma forma mais sutil de justiça, que não envolvesse violência ou confronto direto, mas sim a revelação gradual da verdade. Evelyn e David acreditavam que podiam manipular e tirar vantagem de tudo, mas Charles sabia que mesmo as mentiras mais habilidosas sempre acabam saindo pela culatra para aqueles que as tecem. No silêncio pesado da sala, Charles sentiu-se em paz pela primeira vez. Não podia desfazer todos os seus erros, mas podia aprender com suas lições, proteger o que era certo e se preparar para o momento em que a verdade viria à tona. E quando os convidados começaram a se dispersar, ele percebeu algo fundamental: a morte não significava o fim. Ela oferecia perspectiva, clareza e a oportunidade de observar o que a vida muitas vezes ofuscara. Charles Whitman, apesar de sua invisibilidade, agora tinha um poder que a riqueza jamais lhe poderia ter dado: o conhecimento supremo da verdade. A cerimônia chegou ao fim e os últimos convidados deixaram a sala, murmurando condolências. Charles Whitman ainda flutuava, invisível, mas sua mente estava calma. A raiva, a dor e a humilhação que o consumiam estavam se transformando em profunda aceitação. Ele observou Evelyn e David ainda confiantes, pensando que a vitória deles estava completa. Mas Charles agora sabia que eles não entendiam a verdade. Riqueza e manipulação nunca garantem lealdade ou felicidade, e seu aparente triunfo era frágil. Seu olhar pousou uma última vez em Sofia. Ela se afastava, os olhos úmidos, mas brilhando de sinceridade. Charles sentiu uma nova paz invadi-lo. Naquele mundo estranho, onde era ao mesmo tempo um espectador e uma consciência desperta, ele compreendia que a verdadeira riqueza residia em outro lugar, no amor puro, nas conexões sinceras e nas lições que podiam ser transmitidas mesmo após a morte. Ele refletiu sobre todos os seus erros, todas as oportunidades perdidas, e aceitou a verdade. Não podia consertar tudo, mas podia proteger o que era valioso. Sofia seria seu verdadeiro legado. Através dela, ele podia esperar que a sabedoria de seus erros guiasse alguém capaz de amar e discernir o certo do errado. À medida que a luz começou a envolvê-lo, Charles sentiu uma nova sensação, um desapego. Ele deixou para trás a dor, a traição e o orgulho. Evelyn e David permaneceriam com sua ganância e arrogância, mas Sofia carregaria a verdade, a lealdade e o amor que Charles aprenderá a reconhecer tarde demais. E naquele último brilho, Charles Whitman desapareceu, em paz, com a certeza de que a vida, e até a morte, poderia oferecer lições mais preciosas do que todo o ouro do mundo. Sua consciência, guiada pela lucidez e pelo amor verdadeiro, deixou um legado que nem dinheiro nem traição jamais poderiam apagar.